Olá, meu nome é Cleiton Souza, eu sou um dos fundadores da BDA Solution, Big Data e Analytics, e eu vou mostrar para vocês o objetivo do uso do Data Analytics, conceitos, o framework de desenvolvimento da BDA Solution, ferramentas de visualização, como o Power BI, alguns casos de sucesso que a gente desenvolveu ao longo da história, e, por fim, uma aplicação real, rodando. Vou mostrar para vocês os desafios e as oportunidades que tem utilizando o Data Analytics. Então, vamos começar pelo objetivo. Qual que é o grande objetivo do Data Analytics? É que o gestor ele perceba o impacto e o resultado daquilo que foi planejado, ou seja, para onde a minha empresa está indo. Então, a partir daí, com os dados extraídos de diversos sistemas transacionais da empresa, ou até mesmo dados externos, o gestor ele tem condições de avaliar para onde está indo aquilo que foi planejado, para que ele consiga tomar as melhores decisões e acertar as rotas. Então, esse é o grande objetivo do Data Analytics. Um conceito bem interessante é a grande diferença do Big Data para o Data Analytics. Big Data está muito mais voltado à tecnologia, a tecnologia dos dados, ou seja, onde meus dados vão ser armazenados, como meus dados vão ser armazenados. Quando a gente fala de Data Analytics, aqui está o que a gente chama da cereja do bolo, ou seja, como de fato a gente consegue entender o comportamento desses meus dados, entender padrões que, a olho, pela grande quantidade de dados, eu não consigo ter uma ideia quais são a conexão das diferentes variáveis. Ou seja, se eu mudar uma variável, qual que é o comportamento que eu tenho no meu preço, por exemplo, do meu produto. Se eu mudo um produto de gôndola, falando aí no varejo, qual que é o impacto que eu tenho isso no meu resultado? Então, com a grande quantidade de dados, eu consigo ter essa revelação para que o gestor tome as melhores decisões, como a gente falou no último slide. Esse é nosso framework de trabalho, ou seja, o grande ponto inicial é entender o negócio, é entender as métricas que os gestores necessitam, é entender os KPIs, os indicadores chaves de negócio. E, nesse mesmo início do processo, é buscar essas fontes de dados, seja nos sistemas transacionais, seja em diferentes bancos de dados, seja em planilhas, tem muita coisa em planilha, a gente sabe, mas é mapear o negócio e mapear as fontes de dados. A próxima etapa, eu vou pular a parte de arquitetura de dados, é a parte da preparação de dados. É aqui onde é consumido 60% a 70% do tempo de desenvolvimento. Então, uma vez que eu entendi o negócio, entendi as minhas fontes de dados, eu vou fazer a preparação, eu vou fazer a extração dos dados, eu vou fazer a transformação, vou fazer a carga desses dados, isso é chamado de ETL, mas também posso fazer um data lake, posso montar um data lake, seja numa nuvem, ou seja no ambiente interno da empresa, por exemplo, num processo on-premise. Essa etapa ela está muito mais na mão da área de tecnologia, que faz todo esse planejamento. Mas quando a gente fala de Data Analytics, da parte mais da análise de fato, três áreas são importantes do meu processo. A primeira é entender o negócio, entender as fontes, fazer toda essa parte da preparação. É aqui onde a gente integra os dados, a gente automatiza os processos e a gente, com o processo de BI, ou Business Intelligence, a gente apresenta isso em dashboards interativos, onde o mercado hoje chama de BI Self-Service, onde as ferramentas onde o próprio usuário tem condições de montar os seus dashboards interativos. Então, essas três etapas são as etapas principais, essenciais, para que eu monte o meu processo de Data Analytics com uma visão de BI, ou seja, baseado nos dados do passado, eu consigo apresentar para o gestor o meu planejamento, como está meu planejamento, para que eu consiga acertar as minhas rotas.
Nesse mesmo processo, uma vez que eu faço a preparação, eu também posso criar aplicações olhando com um olhar mais preditivo, ou seja, baseado nos dados do passado, como que eu consigo fazer essa previsão dos resultados de negócio? Um exemplo clássico é fazer uma previsão de vendas. Imagina que nós estamos no ano X, esse ano passado, por exemplo, teve um crescimento de 10%, mas baseado no crescimento do PIB de 2, 3, 4, 5%, qual vai ser o impacto do meu negócio para o ano seguinte? Então, é aqui onde eu começo a criar modelos preditivos para que eu consiga fazer essa previsão. Mas algo é incomum. Vocês percebem que tem algo comum aqui, que é entender o negócio, entender as fontes e a preparação de dados. Essa etapa da preparação de dados, ela é fundamental para o meu projeto de Data Analytics, seja para uma visão de BI, ou seja para uma visão preditiva com algoritmos de Machine Learning, por exemplo. Falando um pouco de ferramenta, uma das ferramentas que nós somos especializados é o Power BI da Microsoft. É uma ferramenta extremamente fácil, tem uma curva de aprendizado rápida e ela foi desenvolvida literalmente para o usuário de negócio, onde o usuário consegue estar criando seus dashboards na versão desktop, onde essa versão é instalada no computador do usuário. A partir do momento que o usuário desenvolveu, criou preparou seus dados, criou seus dashboards, qual vai ser o próximo passo? Fazer a publicação para as diferentes áreas de negócio, para que os diferentes usuários possam consumir essas visões. A partir daqui, o usuário de negócio, o trabalho dele é consumir e tomar decisão, que é nessa parte de colaboração e compartilhamento. Com diversas ferramentas de segurança, o usuário de desenvolvimento, ele vai estar criando o quê? Vai estar criando regras de negócio para quem o que cada um vai acessar, como vai acessar, ou seja, eu vou dar um exemplo na hierarquia. Imagina o diretor vai ter uma visão total das visões dos resultados, o gerente vai ter da sua equipe, o coordenador vai ter da sua região, por exemplo, e o vendedor vai ter uma visão dele só, ele não vai estar enxergando o resultado dos outros. E esse dashboard, essas visões analíticas, elas podem estar sendo visualizadas tanto no dispositivo móvel, no mobile, quanto num notebook, num computador, por exemplo. Aqui são alguns clientes, alguns cases, onde a gente desenvolveu ao longo do tempo. Então, nós temos desde empresa farmacêutica, hospitalar, indústria, grandes indústrias, que, por exemplo, a Klabin, uma empresa de tecnologia, empresa de trade marketing, empresa do varejo. Vocês percebem quanta experiência a gente acumulou ao longo do tempo, ao longo dos anos. Empresa de logística, aqui uma logística, aqui logística também. Então, essa vasta experiência que nós passamos, não só de segmento de negócio, mas de áreas de negócio também. O grande motivador das empresas hoje é levar o analytics ou a visão analítica para tomar decisão, principalmente em áreas financeiras. Então, área financeira, área de vendas, são duas áreas bastante que o mercado busca implantar sistemas automatizados para visões de negócio, ou seja, integrar meus dados. Uma vez que eu integro, eu começo a criar minhas visões para tomar as melhores decisões. Então, agora, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar uma aplicação real funcionando. Então, essa é uma aplicação que nós desenvolvemos que, por conta do acúmulo de experiência que a gente teve ao longo do tempo, é uma aplicação que deslumbra, está apresentando os dados gerais de venda. Por exemplo, venda por loja,
por produto, loja versus produto, por região e também uma cesta de compras. Então, a primeira visão apresentada é a visão mais importante, onde um diretor, por exemplo, ele não quer ver o detalhe do que está acontecendo, mas ele quer ter uma visão macro. No primeiro quadrante, por exemplo, ele consegue ver como está meu comportamento do ano de janeiro a dezembro, do ano corrente versus o ano anterior versus a meta. Olha que interessante, eu tenho 3 informações consolidadas num único gráfico. Então, no mês de abril, por exemplo, no mês de abril, o resultado do ano corrente está melhor do que o ano anterior, mas ele está abaixo da meta. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente. O papel do Analytics é justamente dar a ferramenta para que o gestor avalie o seu planejamento. Poxa, planejei vender mais do que o ano anterior, só que é o seguinte, eu estou abaixo da minha meta. A pergunta é, o que eu tenho que fazer? Qual rota que eu tenho que avaliar? O que eu estou errando? Será que eu tenho que dar mais treinamento para a minha equipe? Será que o mercado, de fato, caiu? Então, são visões que eu tenho que avaliar. Aqui, por exemplo, eu falei que estava abaixo da meta, mas na verdade está acima da meta. Então, vou pegar outro caso. Esse é um caso. Eu estou melhor do que o ano anterior, só que eu estou abaixo da meta. Aqui, na verdade, é o contrário. Aqui eu superei a minha meta. Então, vamos pegar esse caso. Olha que interessante. O caso de abril. Como que está o meu comportamento das minhas vendas nos dias da semana, porque é um varejo? Então, sábado é o dia que mais vende, ok, a gente sabe, sábado é o grande volume, mas será que na semana, por exemplo, no domingo, é um dia que o varejo funciona menos horas, no shopping, por exemplo. E aqui está mostrando que terça, quarta e quinta e sexta são dias que estão muito parecidos às vendas, vendendo menos do que domingo. Vamos ver o comportamento de junho, como que está? Que foi um mês que ficou bem abaixo da meta. Olha só que interessante. Em junho, domingo, já tem um resultado dentro de um comportamento normal, devido à quantidade de horas que um shopping, por exemplo, trabalha. Então, abril, de fato, está um pouco fora da curva. Como que está o meu resultado agora no dia a dia? Poxa, teve uma queda. O que aconteceu? Então, o BI também serve para isso, para alertar, para levantar insights para eu verificar. Poxa, o que aconteceu nesse dia? Será que a minha base de dados também pode ter tido um erro? Então, ajuda a fazer uma avaliação dos meus dados, não só do resultado. Então, aqui uma visão geral de como está o meu comportamento das minhas vendas. Vamos dar uma olhada agora, e aí olhando mais no detalhe, por localização. Então, aqui por cor, de uma maneira muito simples, a gente consegue avaliar que São Paulo é o estado que mais vende, a cidade de São Paulo é a que a cidade mais vende, e a loja física é a A26. Mas como que está o comportamento da minha loja A26? Aonde que está localizado? Olha, não é São Paulo, é Minas Gerais, na cidade de Minas. E o produto que mais se vende nessa loja é o 327, com 20%. Aqui uma visão de uma loja específica. Vamos pegar aqui outra, A08. Ó, já vende um outro produto. E assim por diante. Então, o usuário de negócio, o tomador de decisões, ele tem com essas visões? Tem uma visão muito fácil tem um dashboard muito simples para tomar decisões de forma integrada. Então, o mês que vem, por exemplo, vai ter uma carga de dados daqueles resultados, daquelas vendas que aconteceram no mês anterior. O analista o analista de negócio vai ter que fazer todo o processo novamente? Não. Essa é a grande diferença. É aqui onde a gente consegue integrar, aquela fase da preparação de dados é justamente o que a gente faz. A gente automatiza o meu processo de desenvolvimento.
Então, o grande trabalho, na verdade, vai ser as cargas, e essas cargas também podem ser automatizadas. Então, o que o processo faz? O processo libera tempo para que as pessoas trabalhem na análise e não no desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ser feito uma única vez. Então, por exemplo, aqui já é uma análise de lojas. Então, na loja B12, BA12, como que está o comportamento dela? A loja A12, o produto que ela mais vende é o 499, com quase 500.000 de vendas. Já a 08 é o produto 181, com 443 mil, e assim por diante. Eu consigo avaliar também, através de um gráfico de linha, como está meu comportamento das minhas vendas mês a mês, uma venda líquida versus minha meta. Então, aqui, por exemplo, as curvas estão muito próximas. Como está esse comportamento? Eu gosto muito de mostrar esse gráfico, que aqui eu analiso, por exemplo, a média com a mediana. Então, de repente, eu tive um mês com um pico de vendas. Só que se eu fizer a média dos 12 meses, esse pico de vendas ele vai levar para o meu resultado. E pode ser que aquilo ali foi um caso pontual. Então, quando eu analiso com a mediana, esse pico de vendas eu já não analiso, eu não faço análise com esse pico de vendas, mas eu faço com a minha venda flat mês a mês. Aqui é o contrário, muito parecido, só que agora eu olho produto versus loja. E o último, para a gente concluir, é uma análise bem interessante, a gente chama de cesta de compras, ou seja, com um gráfico simples, apenas com modelagem de dados, não tem estatística, não tem algoritmo de estatística aqui, eu consigo avaliar qual que é a correlação de vendas de um produto versus outro. Então, por exemplo, quando eu vendo um produto 294, eu tenho grande chance de vender o X015. Por outro lado, eu tenho um produto encalhado na minha loja X080. Dificilmente eu tenho essa correlação. Como é um produto importante, faz todo sentido eu fazer alguma campanha para alavancar esse produto. Por exemplo, pode ser que não, mas aqui, um exemplo rápido, a gente pode chegar a essa conclusão. Pessoal, é isso. Agradeço o tempo de vocês e estar assistindo. Fica muito claro quais são os benefícios. Não dá para uma empresa, para um gestor, não ter uma ferramenta de gestão de analytics e data analytics para tomar decisões, seja numa área de vendas, seja numa área financeira, seja no recursos humanos. Hoje tem diversas aplicações para a área de recursos humanos, seja para uma área de marketing, enfim. Dificilmente é muito difícil não vislumbrar aplicações para análise de dados, para data analytics dentro de uma companhia. Ok? Obrigado, fiquem à vontade de nos contatar.